paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para ler o Evangelho e não para agradar homens. O apóstolo Paulo ensinou assim: se a gente agradar os homens, não somos servos de Cristo. Porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. E como conhecerão se não há quem pregue? Por isso a gente trouxe uma Bíblia, para mostrar para pessoas aquilo que está escrito nesse livro. Porque de religião o inferno está cheio. De seguidores do Papai Noel, o inferno está cheio. Então a gente precisa pregar o que está escrito. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Colossenses capítulo 1. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Capítulo 1, versículo 12. O qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Se na verdade vocês permanecerem fundados, firmes na fé, e não se moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Amém? Nessa carta, nesse capítulo 1 aqui de Colossenses, Deus usou esse apóstolo para falar um pouco quem é Jesus. Porque muita gente não tem nem noção. Porque fazem de Jesus Cristo uma vítima, um pobre coitado. Como muitas religiões, principalmente o Vaticano, mostram Jesus como um derrotado na cruz, como aquele que morreu, só não morreu, mas ele morreu porque ele veio aqui dar a sua vida em resgate, porque foi pelo seu sangue que ele reconciliou todas as coisas. Ele não precisa de Maria, ele reconciliou todas as coisas. Ele não precisa de Pedro, ele não precisa de homens. Isaías, o profeta Isaías fala assim, que ele sozinho, ele pisou o lagar, sozinho, ele fez a redenção da humanidade, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Por isso que a Bíblia diz assim, a mensagem da cruz, a palavra da cruz é salvação, porque naquela cruz, a imagem do Deus invisível, o próprio Deus se fez carne, habitou aqui no meio de nós. Não foi para te dar uma data para você comemorar. Ele encarnou, ele não nasceu. Ele encarnou. O Verbo se fez carne. E a data, pouco importa. Não interessa a data. A imagem do Deus invisível. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Em Apocalipse 13, fala que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo,
Então não importa a data que ele nasceu, não importa a data que ele morreu. O que importa é saber o que ele fez na cruz. E é isso que as pessoas estão sendo enganadas. O apóstolo Pedro fala na segunda carta, no capítulo 2, que farão de vocês negócio, comércio, com palavras fingidas, negando que foi ele que os resgatou. E as religiões estão aí, ó. Principalmente o Vaticano, principalmente o catolicismo romano, negando que foi Jesus que resgatou a humanidade. Porque quando você substitui Jesus Cristo por Maria, você está negando Jesus. Quando você substitui Jesus por Maomé, você está negando Jesus. Quando você substitui Jesus por Buda, você nega que o próprio Deus veio aqui morrer. Por isso que a Bíblia fala que aquele que nega Jesus Cristo, que veio aqui morrer em carne, é espírito do anticristo. Você acha que a gente precisa de missa de sétimo dia para ser salvo? Você acha que a gente precisa de reza, de Ave Maria para ser salvo? Estão jogando o nome de Jesus Cristo na lama. Que essa história de Papai Noel, que essa história de 25 de dezembro ser aniversário dele. Estão jogando o nome de Jesus Cristo na lama. A humanidade vai pagar caro por acreditar nesses falsos profetas. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. José nunca foi pai de Jesus Cristo. Maria nunca foi mãe de Jesus Cristo. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. É claro que isso aí não entra na cabeça de quem está fechado, tampado. A Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Quem não acredita na Bíblia é cego, não consegue enxergar a verdade. Jesus falou assim, o Espírito da verdade. O mundo tem o Espírito do Natal. O Vaticano tem o Espírito do Natal. Muitas igrejas evangélicas estão com o Espírito do Natal, o Espírito da magia. O apóstolo Paulo expulsou um demônio de um mágico. Por quê? Porque não são o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade que o mundo não vê, o mundo não conhece, o mundo não pode recebê-lo. E esse Espírito Santo foi o que inspirou os homens santos de Deus a escreverem este livro. Por isso que o mundo tem ódio da Bíblia. Por isso que as religiões, catolicismo romano e muitas outras religiões que estão no mundo, têm ódio desse livro. Por isso que os muçulmanos inventaram o Alcorão. Por isso que o catolicismo romano inventou o catecismo. Por isso que Chechenoe inventou o evangelho de Chechenoe. Por isso que o Allan Kardec inventou o evangelho segundo os espíritas. Porque eles não gostam da Bíblia. O verbo se fez carne. Apocalipse 19. Ele se chama a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E o mundo não odeia ele. O mundo odeia ele. Por causa das suas religiões. Por causa das suas mentiras. Ele não tem pai. Ele não tem mãe. Ele não tem genealogia. Princípio de vida. Ele não tem data de nascimento. Ele não tem data de morte. Por quê? Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Acontece que Faraó também queria levar esse título, Filho de Deus. Mas Faraó era rei do Egito. Faraó era um homem, carne e osso. E foi gerado por outro homem. César, os imperadores romanos, também gostavam de levar esse título de Filho de Deus. Um Deus encarnado. Por isso que essa expressão, Filho de Deus. As religiões pagãs sempre quiseram usar. Qual é o título do Papa? Vigário, substituto do Filho de Deus. Quer dizer que o Papa está querendo ser também Filho de Deus? Nós somos filhos por herança do que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo.
e ele permanece sacerdote para sempre. No Velho Testamento eles precisavam de um sacerdote para os representarem. Eles precisavam de um sacrifício, um sangue que cobrisse os pecados deles. Por isso que eles matavam animais. Um animal inocente morria no lugar do pecador. Todos eles, Maria, José, foram no templo. Maria e José foram no templo, foram para Jerusalém oferecer sacrifício pelos seus pecados. Maria tinha pecado como todos os homens da face da terra. José era um pecador como todos os homens da face da terra. Foram ao templo e levaram ali Jesus quando tinha 12 anos. E quando ele tinha 12 anos, ele ficou no templo ensinando, dando aula para aqueles doutores. A família dele foi embora, voltando para sua casa, para Nazaré, ou para Cafarnaum. E Jesus ficou ali no templo ensinando, falando do Pai. Jesus é o próprio Deus. Só que esse menino de 12 anos cresceu. Dizem as mentiras acerca de Jesus, que quando ele era criança ele andava ali, por onde ele andava nascia flor. Mentira. Jesus nunca fez um milagre, nenhum milagre ele fez antes de completar 30 anos, antes dele passar a maioridade sacerdotal. Quando ele passou a ser sacerdote, aos 30 anos de idade, ele passou a cumprir o seu ministério. Aí os seus milagres. O primeiro milagre foi ele transformar água em vinho, numa festa de casamento. Ele é Deus, porque ele veio aqui pagar um preço da nossa redenção, a imagem do Deus invisível. E o que fizeram com ele? Tiraram ele de cena, colocaram o paganismo no lugar, tiraram o verdadeiro Cristo para botar o anticristo no lugar. Isso que significa a palavra anticristo, no lugar, substituindo. Por isso que o Papa leva o título vigário, substituto do Filho de Deus. E esse mundo sendo enganado com essa historinha de 25 de dezembro. Você é pagão se você comemora essa festa. Você não conhece o verdadeiro Jesus se você comemora essa festa. Quem é de Cristo não dá louvor ao demônio. Quem é de Jesus Cristo não dá louvor às imagens, esculturas e muito menos a Papai Noel, São Nicolau, aos mortos. Esse mundo está cego. Países que não são cristãos ficam comemorando o Natal. Por aí você vê que não é uma festa cristã. Na verdade não existe festa cristã. Nem Páscoa e nem Natal é festa cristã. Velho Testamento acabou. O sangue de Jesus foi derramado. O véu do templo foi rasgado de cima até embaixo. E todos têm acesso a conversar com Deus através do único mediador que é Jesus Cristo. Único mediador. O livro de Hebreus, no capítulo 10, ainda diz assim, olha: bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Estão brincando com Jesus com essa historinha de Papai Noel? Vocês estão achando que Deus é o quê? Um palhaço? Para se vestir de Papai Noel? Jesus Cristo é o próprio Deus, que pagou um preço de morte. Ele veio levar sobre si toda a maldição da humanidade. Ele levou sobre si toda a maldição. Quando ele morreu na cruz, tudo foi jogado em cima dele. Por isso que o Pai, na última hora, o Pai virou o rosto para ele. Ele se tornou ali
um objeto de escárnio, de vergonha. O pai, que é santo, virou o rosto para ele. E ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque toda porcaria, toda blasfêmia, toda desobediência foi jogada em cima dele. Já pensou quanta sujeira que essa humanidade não tem? Já pensou quantas coisas o ser humano não faz em desobediência ao Criador? Tudo foi jogado em cima dele. Mas a Bíblia diz assim, que ao Pai agradou moê-lo. Deus destruiu o próprio Filho na cruz. Ele foi moído, esmagado, para que os nossos pecados fossem purificados. Para você ficar atrás do Papai Noel, engraçadinho, para você ficar cantando Jingle Bell, você está brincando com a tua alma. Você quer ver igreja cheia? É só inventar essa história de Papai Noel. Todo mundo fica bonzinho quando chega Natal. Todo mundo vira bonzinho quando chega Natal. Mas é um capeta que está lá dentro, né? O resto do ano. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A Jesus, o mediador, capítulo 12 de Hebreus. Jesus, mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Abel foi o primeiro homem a ser morto, assassinado. E Jesus falou assim: desde o sangue de Abel até o sangue do profeta Zacarias, que foi morto no pátio do templo, Deus vai cobrar o sangue desta geração. Essa humanidade não tem noção de quem é Jesus. Veja que não rejeiteis ao que fala, porque se eles no Velho Testamento não escaparam, quando rejeitaram na terra os que os advertia, Deus mandou profetas, eles não aceitaram. Deus mandou a lei de Moisés, não aceitaram. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Capítulo 12, versículo 25. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Você está pensando em Papai Noel ainda? Nosso Deus é um fogo consumidor, vai te destruir, vai te consumir. Por isso que a gente prega o Evangelho, para que todos venham ao conhecimento da verdade e saiam da mentira. Como fala aqui, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho. Ele nos tirou da mão do diabo. Éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da maldição. Quando o homem, Adão, pecou, sabe qual foi o pecado de Adão? Não foi a desobediência. O pecado de Adão foi quando o diabo apareceu para Eva e falou: vocês serão semelhantes a Deus, vocês serão igual a Deus. E está aí o ser humano com a soberba, achando que é igual ou melhor do que Deus, achando que é igual ou melhor que Jesus. Vê aqueles Dalai Lama, aqueles papas, eles se pintam como se eles fossem o próprio Deus aqui na terra. Covardes, mentirosos. E o mundo fica atrás de guru, de papa. E o mundo fica atrás desses homens corruptos, querendo substituir Jesus. Anticristos. São isso que esses homens são. Anticristos. Nosso Deus é um fogo consumidor, um fogo que destrói. Quer ser igual a Deus? Porque Jesus não quis ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, ele fala assim: ele não teve por soberba querer ser maior do que Deus. Ele veio aqui e se fez menor do que os anjos. E nasceu numa manjedoura. Não nasceu no palácio do Vaticano. Ele nasceu numa manjedoura no meio dos animais.
Não nasceu no meio do ouro, do banco do Vaticano. Qual Jesus que você quer? Aquele Jesus milionário do Vaticano? Fica com ele e vai para o inferno com ele. O Jesus da Bíblia, o reino dele não é neste mundo. Por isso que esse mundo vai ser condenado. Deus falou para Adão no jardim do Éden: por causa do teu pecado, por causa da tua soberba, por causa da tua desobediência, toda a terra se tornou maldita. Toda a terra está debaixo de maldição. Só não está debaixo de maldição quem está debaixo do sangue de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O próprio Deus se humilha. O próprio Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra se humilha. Ele precisava fazer isso para salvar a humanidade. Ele quis fazer isso. Ele fez porque Ele é amor. Ele morreria na cruz para salvar um homem. Por isso que Deus é amor. Ele não é amor porque o Papa Francisco anda falando que toda religião vai para o céu. Mentira. Nenhuma religião pode salvar o ser humano. Nenhuma religião. Por isso que não adianta você frequentar missa, não adianta você frequentar culto evangélico, não adianta você fazer qualquer outra coisa de obra de caridade. O homem não pode ser salvo por seus méritos. Isaías 64:4. As nossas obras de justiça são trapos de imundo, trapo de leproso. Não tem condição de salvar. Não apaga nenhum pecado. Quando Jesus encontrou com o paralítico, ele falou: filho, levanta e anda. Eles falaram assim: teu pecado está perdoado. Seus pecados estão perdoados. Aqueles doutores da lei, aqueles fariseus hipócritas, quem é esse que pensa que pode perdoar pecado? Ele falou: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta e anda. O paralítico ficou curado e andou. Manda o Papa fazer um milagre desse. Fala para o Papa levantar um paralítico de nascença, curar um cego de nascença, ressuscitar um morto depois de 4 dias. Manda o Dalai Lama ressuscitar um morto depois de 4 dias. Acontece que quando Jesus fez esse milagre de ressuscitar Lázaro, que estava morto, enterrado no sepulcro, 4 dias já estava fedendo. Eles queriam matá-lo. Vamos matá-lo, porque se a gente não matar esse Jesus, todo mundo vai acreditar nele. Jesus contou a parábola dos lavradores maus. Os lavradores são maus. Os homens que governam essa terra são maus. O judeu é um povo excluído, um povo que foi cortado do calendário de Deus. Cuspiram na cara do seu Senhor, cuspiram na cara do Criador. E essas igrejas evangélicas ficam idolatrando o judeu, ficam idolatrando Jerusalém. Cristão, filho, ele adora o próprio Criador através de Cristo Jesus. Abraão não é nada. Moisés não é nada. Davi não é nada. Eu não sou nada. Por isso que eu li em Colossenses: ele é tudo em todos. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem está morto. Está morto. Por isso que você precisa fazer sexo e transar com todo mundo, porque você está morto. Por isso que você precisa encher a cara de cachaça no Natal, no Carnaval, porque está morto. Por isso que você precisa fumar, usar droga, porque está morto. O homem que está morto não conhece Jesus. Porque quando Jesus aparece na vida dele, ele é ressuscitado. Os seus pecados eu não me lembro mais. É o que diz a Bíblia. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Esse mundo está afundado na lama. Fica atrás desses heróis, desses artistas, atletas,
porque não tem o verdadeiro Deus para adorar. Quem não tem o verdadeiro Deus para adorar é porque não conhece Ele. Fica atrás de artistas, correm atrás de coisas vãs, inúteis. O princípio de toda a criação de Deus. Que Deus? A imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Jesus Cristo e foi criado para Ele. Você não quer Ele? Você quer quem? O Buda? Você quer Maria? Quem que você quer? Neymar? Anitta? Quem que você quer? Quem é que vai substituir Jesus Cristo? Para você ter uma ideia de qual Deus que eu estou falando. É o Deus do profeta Isaías, no capítulo 40. Eis que o Senhor Deus virá com poder, seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão, sua recompensa está com ele, o seu salário diante de sua face. Como pastor apacentará seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Ele pega os oceanos e mede na concha da sua mão. E você fica olhando para aquele Jesus pregado na cruz até hoje. Fica com esse crucifixo morto, esse Jesus morto pendurado na parede até hoje. Ele mede os céus a palmos. 40, versículo 12, do profeta Isaías. Mede os céus a palmos. Ele recolhe numa medida o pó da terra e pesou os montes em balança de precisão. Ele consegue botar os montes e pesar. Quanto pesa cada monte? Tonelada, quilos e gramas. Quem é que deu conselho ao Senhor? Quem é que ensinou o Espírito de Deus? Está aí o Papa com as suas filosofias. Até alguns padres, até alguns bispos do Vaticano estão abrindo o olho com esse Papa Francisco. Até eles estão percebendo que esse Papa Francisco é o anticristo. Será que as pessoas do mundo não acordam? Ou você tem Jesus ou você tem o diabo. Eis que as nações são como nada para ele. São como uma gota que cai de um balde. Está lá a ONU tentando resolver o caso de Jerusalém como capital de Israel. A gente está vivendo tempos difíceis, porque as pessoas iriam se desviar da fé nas Escrituras. Jesus fala em João 5,43: eu vim em nome do meu Pai, vocês não aceitaram. Outro virá em seu próprio nome, o anticristo. Esse vocês vão aceitar. Cuspiram na cara dele, pregaram suas mãos, pregaram seus pés, puseram ele na cruz. Faz isso com o Pablo Vittar. Faz isso com a Anitta. Gospe na cara da Anitta e põe ela numa cruz. Pega o Neymar, gospe na cara do Neymar e põe ele na cruz. Por que vocês não fazem isso com seus ídolos? Porque o mundo adora o diabo. Apocalipse 13. Toda a terra vai adorar o diabo. Toda a terra vai adorar a besta, o dragão. É isso que as pessoas estão fazendo através dos seus artistas. Blasfemadores, desobedientes, ingratos, profanos, infiéis. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Você quer ouvir mensagem bonita? Vai escutar o diabo. O diabo tem um monte de mensagem bonita. Você quer salvar sua alma? É o que está nesse livro. É o que está escrito neste livro. Horrenda coisa é cair na mão dele. Minha é a vingança. Olha lá como morreu Cazuza e Cássia Eller, pedindo a Deus malandragem. Morreram podres de AIDS. Deus matou. Olha como morreu o Raul Seixas, cantando aquela ridícula música, falando, chamando Jesus de besta, chamando Jesus de coitado. Morreu podre.
Freddie Mercury e muitos outros artistas. Deus mata. Nunca leu Atos capítulo 5? O Espírito Santo não aceita mentira. E todo homem que se apresenta com mentira diante de Deus morre. Morreu um casal só porque contou uma mentira para o apóstolo Pedro. Dá uma lida lá. Em vez de ficar escutando esses mentirosos. Ou você tem Jesus, filho, ou você anda com o diabo aqui na face da terra. Noé foi o último homem da sua geração a andar com Deus. O resto estava tudo contaminado. Tudo andando com o diabo. Deus mandou o dilúvio e matou todo mundo. Você acha que ele não vai fazer nada com essa geração? Se Deus não fizer nada com essa geração, ele não é justo juiz, como a Bíblia diz que ele é. Se Deus não fizer nada com essa geração, o seu trono não é juízo e justiça, como está escrito no Salmo 89. O apóstolo Pedro falou assim: Deus não perdoou os anjos que pecaram, eles tiveram a retribuição, estão presos, serão lançados no fogo. Deus não perdoou a geração de Noé, Deus não perdoou a cidade de Sodoma e Gomorra, receberam o juízo. Desde o mais moço até o mais velho, todos eram gays, receberam a recompensa do erro. Romanos capítulo 1, receberam a recompensa do erro. 1:26, não se importaram de terem conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou. Ah, esse bando de drogados, você tem medo de bandido? Sabe por que você vive em condomínio à base de polícia? Porque você não anda com Deus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Sabe o que é temer a Deus? É guardar seus mandamentos. Por isso que esse mundo precisa de polícia, por isso que esse mundo precisa de exército. Porque o Salmo 27 fala assim: ainda que o exército inteiro me cercasse, nele eu confiaria. Um anjo de Deus matou um exército de 85 mil soldados. Um anjo de Deus matou um exército de 85 mil soldados. E esse mundo morre de medo de bandido, morre de medo de PCC, de traficante. O diabo está solto. O apóstolo Pedro fala: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas sabe quem é a igreja? Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Contra mim a igreja, não é a igreja do Papa, contra mim a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Eis que eu dou poder para vocês pisarem serpente e escorpião, dano nenhum vos fará. Ele deu poder para a igreja expulsar demônios. Ele deu poder para a igreja curar enfermo. Cadê os hospitais? Vocês estão dependendo de hospital? Você devia depender de Jesus Cristo, porque é Deus que sara, que cura todas as enfermidades. Tiago escreveu assim: se está alguém doente, chame o pastor. Sabe por que vocês correm atrás de médico? Porque vocês não conhecem o pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Quem não